Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adelmo aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje estudaremos a reflexão e a refração da luz, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Observe essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, vocês percebem que nessa superfície desse lago, ok, ocorrem diversos fenômenos luminosos. Por exemplo, um deles é a reflexão da luz, ok? Mas também ocorre a absorção da luz e também a refração, tá? A aula de hoje é para a gente compreender melhor esses fenômenos, tanto a reflexão da luz quanto a refração da luz. Iniciemos então analisando uma lei sobre a reflexão da luz, ok? Vejam só, quando um raio de luz incide sobre uma superfície plana e polida, por exemplo, um espelho, ok? Esse espelho é uma superfície plana e polida. O raio de luz ele é refletido com o mesmo ângulo com que incidiu. Vejam só, o ângulo de incidência, o qual é formado entre o raio incidente e a reta normal, que é essa reta aqui que é perpendicular ao plano, tá certo? Ao plano do espelho. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, ele tem a mesma medida, ou seja, ele é igual ao ângulo de reflexão. O que é o ângulo de reflexão? É o ângulo que fica entre o raio refletido e a reta normal, ok? Então vejam só, se liguem, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é uma das leis da reflexão da luz, ok? Outro dado importante é que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão situados sobre o mesmo plano, ok? No mesmo plano. O que é a reflexão difusa, ok? A reflexão difusa ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular, ou seja, uma superfície que não é tão lisa quanto a superfície dos espelhos, ok? O que é que acontece quando a luz incide sobre superfícies irregulares? Ocorre a, a reflexão difusa, no qual a luz é refletida em várias direções, ok? Vejam só, a reflexão difusa ela é importante porque é a reflexão difusa que nos permite ver os objetos do dia a dia. Ok, alunos? Vejam só, quando a gente tem um espelho plano, ok? Vocês já perceberam que a imagem que a gente vê no espelho parece se formar atrás do espelho? Perceberam isso? Essa imagem que parece que se formou atrás do espelho é chamada de imagem virtual, ok? É uma imagem do objeto real, só que ela parece acontecer atrás do espelho, ok? Nessa imagem aqui vocês podem ver a bailarina, ok? Se olhando no espelho. E qual é o nome que a gente dá a essa imagem dela? É uma imagem virtual, porque parece ter se formado atrás do espelho, ok? Essa imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá certo? E essa imagem virtual ela tem uma propriedade de que não pode ser projetada em um anteparo, como uma parede, ok? Agora que vocês compreenderam o que é imagem virtual, veremos o que é imagem real. Imagem real é a imagem que pode ser projetada, como ocorre no cinema. Eu trouxe aqui dois exemplos de imagem real. Ó, estão vendo aqui esse projetor aqui, ó, do cinema em casa? Ele projeta uma imagem e essa imagem a gente dá o nome a essa imagem de imagem real. Do mesmo modo, essa imagem aqui, ó, desse projetor que foi projetada sobre a parede. Quanto aos espelhos curvos, eles podem ser dos tipos convexo ou então podem também ser côncavos. Analisemos primeiro os espelhos convexos, ok? Nos espelhos convexos, a superfície espelhada é convexa. Por que convexa? Porque é semelhante à superfície externa de uma colher, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ó. Os espelhos convexos formam
imagens virtuais menores do que as reais e fornecem um campo de visão maior que os espelhos planos, ok? Devido a isso, eles são utilizados no retrovisor externo de alguns veículos, nos estacionamentos, em saídas de elevador, em lojas e em outros locais que necessitem de um campo visual maior, ok? Então, eles, ampliam o campo de visão, ok? Os espelhos convexos. Quanto aos espelhos côncavos, a diferença é que o espelho côncavo tem a superfície espelhada semelhante à superfície interna de uma colher, a parte de dentro de uma colher, ok? Exemplifica muito bem o que é o espelho côncavo. Aí vejam só, o tipo de imagem formada pelo espelho côncavo depende da distância do objeto ao espelho. Por exemplo, esses espelhos fornecem imagens virtuais e ampliadas quando os objetos estão próximos a eles, embora diminuam o campo de visão. Por isso, são utilizados por dentistas e também em espelhos de rosto em banheiros, entre outras aplicações. Ok? Então vejam só, quando o espelho côncavo está próximo de um objeto, ele fornece imagens ampliadas. Por isso que são utilizados por dentistas. Ok? Eu trouxe aqui mais 2 exemplos de uso dos espelhos côncavos. Olhem, tanto em clínicas odontológicas, tá? Como também em salões de beleza, são utilizados espelhos côncavos. Agora vamos estudar a refração da luz. A refração da luz, em poucas palavras, eu poderia dizer um desvio que ocorre quando a luz atravessa de um meio para o outro meio, ok? Quando um raio de luz passa de um meio, como o ar, para o outro, como a água, há variação em sua velocidade. Quando a luz incide perpendicularmente sobre a superfície de separação dos meios, ocorre apenas a mudança de velocidade. Porém, se ela ocorrer obliquamente, ou seja, de uma maneira inclinada, conforme vocês podem ver aqui, além da variação de velocidade, há também mudança de direção de propagação. Então, a refração é isso aqui, A refração é a mudança de velocidade que acontece no momento em que um raio de luz passa de um meio para outro, ok? No caso, o raio de luz ele incidiu sobre a água. Quando ele atravessou a água, ele sofreu um desvio, ok? Um desvio. Esse desvio é devido à refração da luz, ok? E aqui vocês podem visualizar o raio de luz refratado, ele mudou a direção dele e também mudou a velocidade, ok? É isso que explica, por exemplo, por que é que a gente vê o lápis torto. Aparentemente a gente vê torto, mas ele não está torto, ok? Isso acontece por causa da refração da luz. E quando esse raio laser atravessou esse bloco de acrílico, ele também sofreu a refração da luz, conforme vocês podem ver aqui, ok? As lentes. Uma aplicação importante da refração da luz, são as lentes. Exemplos de utilização. Vejam só. Os óculos, eles possuem lentes, tá certo? E também as lentes de contato são aplicações desse conhecimento científico. Tanto os óculos como as lentes de contato corrigem problemas de visão, como a miopia e a hipermetropia. Ok? Outra aplicação são as lupas, também conhecidas como lentes de aumento. Ou seja, a lupa é uma lente que forma imagens aumentadas de objetos colocados próximos a ela. Ok? É utilizada, portanto, para ver melhor e mais detalhadamente um objeto. Ok? Quando a gente quer ver com mais detalhes, a gente utiliza a lupa. Outra aplicação das lentes são os microscópios ópticos, que fornecem imagens ampliadas de objetos muito pequenos, permitindo observar estruturas que são invisíveis a olho nu. Então vejam só, no estudo da biologia, que é o estudo dos seres vivos, o estudo da vida, ok? Os microscópios ópticos eles são utilizados para ver estruturas microscópicas, por exemplo, tecidos e células do nosso organismo ou de outros organismos, ok?
Aqui, ó, vocês podem visualizar um esquema de um microscópio óptico, ok? Já os telescópios, eles podem ser refratores ou refletores, ok? Os telescópios refratores, conhecidos como lunetas, ok? Então aqui é um telescópio refrator ou uma luneta. São instrumentos compostos de sistemas de lentes que fornecem imagens aumentadas de objetos distantes, como a Lua, ok? Esse primeiro telescópio aqui é o telescópio refrator. Porém, há outro tipo de telescópio, o telescópio refletor. Os telescópios refletores usam espelhos côncavos para formar imagens ampliadas. O telescópio refletor, que é esse aqui, ó, que a gente vê ao lado, ele foi inventado pelo físico inglês Isaac Newton, ok? Então, alunos, essa foi a explicação da aula de hoje. Vocês viram os fenômenos de refração e reflexão da luz e também viram algumas das suas aplicações no nosso dia a dia, ok? Espero que todos vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos vocês e até mais.